Entre 1941 e 1945, enquanto a União Soviética lutava contra os nazistas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os membros mais valiosos das fileiras do Exército Vermelho estavam seus atiradores de elite, capazes de se esconder do inimigo e de abater um alvo com extrema precisão a uma distância considerável. Muitos soldados alemães encontrariam seu fim por causa desses atiradores altamente habilidosos. Talvez surpreenda, mas mais de 2.000 dos atiradores de elite da URSS durante a Segunda Guerra Mundial eram mulheres. Juntas, essas mulheres conseguiram mais de 11.000 mortes e entraram para a história como algumas das combatentes mais eficientes da guerra. Algumas dessas mulheres, no entanto, se destacam especialmente por sua habilidade com o rifle. Ludmila Pavlichenko e Rosa Chanina, para ser preciso, foram as mais habilidosas em sua área e conquistaram uma reputação temível como resultado. Hoje, vamos explorar as vidas e conquistas dessas letais atiradoras de elite, compartilhando as histórias de seus sangrentos conflitos durante a Segunda Guerra Mundial. Bem-vindo ao Guerras do Mundo! Então, por que os soviéticos, em particular, decidiram preencher suas fileiras com atiradoras de elite, dado o fato de que muitos exércitos da época eram compostos quase inteiramente por homens? Bem, grande parte da resposta vem de uma série de crenças mantidas pelos soviéticos durante o período da guerra. Acreditava-se que o cargo de atiradora de elite no exército seria ideal para uma mulher, já que uma atiradora de elite precisaria demonstrar muita paciência, determinação e precisão em suas funções. Todas essas características eram sinônimos de feminilidade na Rússia soviética e, por isso, o Exército Vermelho empregou um total de 2.484 atiradoras de elite. Tragicamente, porém, apenas 500 delas sobreviveriam ao conflito. A propaganda soviética da época também promovia a igualdade entre os dois sexos e, embora em muitas partes da sociedade essa igualdade infelizmente não tenha sido alcançada, os militares realmente recrutaram um grande número de mulheres, oferecendo a elas uma variedade de oportunidades. Infelizmente, essas oportunidades muitas vezes eram difíceis de conseguir e eram principalmente voluntárias, mesmo com os militares russos buscando a igualdade. Muitas mulheres que se candidataram para lutar na guerra tiveram suas inscrições bloqueadas antes mesmo de serem consideradas, ou esbarravam em burocracias convenientes que atrasavam sua admissão nas Forças Armadas. Era difícil para as mulheres soviéticas lutarem por seu país, apesar do fato de que, no início da Segunda Guerra Mundial, os militares soviéticos já haviam sofrido grandes perdas. De modo geral, o efetivo havia sido reduzido como resultado dos combates intensos, e os russos estavam enfrentando uma escassez de soldados. Embora isso tenha levado muitas jovens a desenvolverem uma paixão ardente para lutar contra os nazistas, elas eram apenas uma gota no oceano diante do vasto número de soldados homens prontos para lutar pelo Exército Vermelho. Na verdade, as Forças Armadas Soviéticas empregaram mais de 800.000 mulheres ao longo da Segunda Guerra Mundial, muitas das quais encontraram sua verdadeira vocação, em funções não combatentes como as de médicas e sinalizadoras. Ainda assim, milhares assumiram funções da linha de frente e entre aqueles que lutavam contra os alemães havia metralhadoras, tripulações de tanques e pilotos de combate soviéticas. Hoje, a imagem da atiradora de elite soviética foi popularizada em filmes, livros e até mesmo em videogames. E, em particular, há algumas poucas mulheres a quem devemos agradecer que realmente estavam no auge de suas habilidades.
Alia Muldagolova, que nasceu em 1925 no que hoje é o Cazaquistão, seria apenas uma das atiradoras de elite que entrariam para a história por suas conquistas. Criada em meio à fome soviética dos anos 1930 e vinda de uma família pobre que precisava lutar para sobreviver no campo, sua curta vida foi marcada pela violência. A mãe de Muldagolova foi morta por um vigia por roubar batatas em 1933 e seu pai seria perseguido pelo governo por ser descendente de um nobre da era pré-soviética. Por mais de um ano, ela vagou pelas ruas de sua aldeia sem ter onde morar, até encontrar a ajuda de seu tio, mudando-se para a casa de parentes na cidade de Almaty. Durante seu tempo em Almaty, Muldagolova conseguiu juntar pedaços de uma educação, mas sempre foi descrita como uma pessoa muito firme. Ela se mudou para Moscou em 1935 e depois para Leningrado, quando seu tio ingressou na Academia de Transporte Militar, onde ela pôde continuar seus estudos por um curto período. Então, com o início da Segunda Guerra Mundial em 1941, Muldagolova seria o único membro de sua família a permanecer em Leningrado. Ela se alistou nas Forças Armadas em 1942 e jurou defender a pátria até o fim. Muldagolova treinaria para se tornar uma atiradora de elite aos 17 anos de idade na Escola Central de Treinamento de Atiradoras de Elite Femininas, perto de Moscou. Segundo relatos, ela tinha um forte desejo de ir para a linha de frente e foi aprimorando suas habilidades de atiradora de elite ao longo do tempo. Em julho de 1943, ela foi designada para a 15ª Brigada de Fuzileiros do 22º Exército. E em outubro, ela já havia abatido 32 nazistas enquanto tentavam invadir a URSS. Em um livro de memórias escrito por um de seus colegas atiradores de elite, ela foi descrita como tendo demonstrado, abre aspas, coragem excepcional, quando ela não apenas derrotava os fascistas, mas também carregava companheiros feridos do campo de batalha e prestava os primeiros socorros a eles. Tragicamente, com apenas 18 anos de idade, Muldagolova foi morta em combate após acumular um total de 91 mortes confirmadas como atiradora de elite. Enquanto tentava repelir um contra-ataque alemão perto da vila de Kazachica, ela foi ferida no braço por um estilhaço de mina. O ataque a forçou a entrar em combate corpo a corpo e, embora tenha conseguido matar um oficial alemão que avançava, ela acabou perdendo a vida devido aos ferimentos causados pela mina. Em junho de 1944, Muldagolova foi póstumamente condecorada com o título de Heroína da União Soviética e recebeu a Ordem de Lenin. Rosa Chanina, uma das mais famosas atiradoras de elite soviéticas da guerra, nasceu na vila russa de Edma em 1924. Chanina era uma de 7 filhos e 3 órfãos adotados e começou seus estudos na cidade de Bereznik. Contra a vontade dos pais, ela tentou seguir uma educação secundária, saindo de casa aos 14 anos para tentar estudar no colégio de Arkhangelsk. Trabalhando em um jardim de infância para financiar seus estudos, ela se formou em 1942, quando a URSS já estava em meio à guerra. O irmão de Chanina, Mikhail, faleceu em 1941 durante o infame cerco de Leningrado. De coração partido por essa perda, Chanina decidiu se alistar no exército e acabou sendo admitida no programa Savobush para treinamento militar. Em junho de 1942, ela frequentava um estande de tiro local para aprimorar suas habilidades antes de iniciar o treinamento avançado, e logo se encontraria na Escola Central de Treinamento de Atiradoras de Elite Femininas, em Moscou. Chanina se saiu bem em seu treinamento e se formou com honras. Ela então se encontraria entre as fileiras da 184, a divisão de fuzileiros, em um pelotão de outras atiradoras de elite. Chanina imediatamente provou sua habilidade, mas depois de matar seu primeiro soldado alemão,
ela recuou horrorizada com a ideia de tirar a vida de um homem. Seus camaradas a lembraram dos motivos para travar guerra contra esses invasores fascistas. E logo ela escreveu que estava matando o inimigo a sangue frio e via o sentido da vida em suas ações. Janina logo se tornou comandante de seu pelotão e recebeu a Ordem da Glória de terceira classe por seus esforços em abril de 1944. As habilidades de Janina se fortaleciam com o avanço da guerra. Ao longo de sua carreira, ela ficou conhecida por ter mais de 50 mortes confirmadas, usando táticas de contra-atirador para derrubar atiradores de elite inimigos. E até mesmo superou os soldados alemães ao entrar furtivamente em seu território, eliminando-os um por um. Ela permaneceu determinada a fornecer o máximo de apoio de fogo possível para a linha de frente, mas acabou sendo sobrecarregada pelas tentativas dos alemães de fortalecer seu avanço durante a ofensiva da Prússia Oriental, no início de 1945. Seus relatos finais no diário reconheciam que ela estava cada vez mais próxima de uma morte terrível à medida que o fogo alemão se intensificava e que acabaria perdendo a vida. No dia 27 de janeiro, um projétil explodiu nas proximidades, abrindo seu peito, e apesar das tentativas de salvá-la, ela morreria devido aos ferimentos. Janina foi homenageada postumamente na imprensa soviética ao longo da década de 1960. Ruas em toda a região de Arkhangelsk foram nomeadas em sua homenagem, e organizações esportivas da área realizam corridas de esqui para disputar o prêmio Rosa Janina. De longe, a atiradora de elite soviética mais famosa e bem-sucedida foi ninguém menos que Ludmila Pavlichenko. Ludmila Pavlichenko nasceu em 1916, no que hoje é a região de Kiev, na Ucrânia. Tendo se mudado para a cidade de Kiev, aos 14 anos, ela entrou para um clube de tiro e logo se treinou como atiradora amadora. Ela estudou História na Universidade de Kiev a partir de 1937 e, inicialmente, pretendia se tornar professora ao se formar enquanto concluía seus estudos. No entanto, ela se matriculou em uma escola de atiradores de elite organizada pelo Exército Vermelho e desenvolveu interesse em seguir carreira militar. Pavlichenko pediu para ingressar nas Forças Armadas em 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética. Aos 25 anos, ela tinha um forte desejo de ingressar na infantaria, mas o responsável pelo registro tentou convencê-la a se tornar enfermeira. Pavlichenko recusou e acabou sendo aceita como atiradora de elite. Dada sua extensa preparação, ela se juntou à 25ª Divisão de Fuzileiros e, inicialmente, foi designada apenas para cavar trincheiras e rotas de comunicação. Armada apenas com uma única granada devido à escassez de armas. Em agosto de 1941, Pavlichenko faria suas primeiras baixas com um rifle de precisão, 2 oficiais alemães que foram abatidos por seus disparos em Bilyayivka. Durante o cerco de Odessa, Pavlichenko passou cerca de 2 meses e meio disparando furiosamente tiros de sniper contra os invasores alemães. E ela fez 187 mortes confirmadas. Haveria mais 100 nazistas mortos por suas mãos nos meses seguintes, o que faria com que ela fosse promovida a sargento sênior quando os nazistas tomaram Odessa. Em outubro de 1941, Pavlichenko se retirou para Sebastopol e começou a treinar novos atiradores de elite para o Exército Vermelho, enquanto defendia a cidade durante o cerco de Sebastopol. Pavlichenko mataria mais de 100 soldados alemães, e ao final da guerra, acredita-se que tenha tirado a vida de 309 invasores nazistas, e 36 de seus alvos eram atiradores inimigos. Tal era a habilidade de Pavlichenko que ela até participou de uma turnê de divulgação, visitando os Estados Unidos e o Canadá, e foi a primeira cidadã soviética a ser recebida por um presidente americano. Ela se encontrou com Franklin D. Roosevelt em 1942.
Apesar de ter sofrido ferimentos graves, ela sobreviveu à guerra e se tornou uma propagandista do Exército Vermelho. Ela recebeu o apelido de Dama da Morte por causa de sua habilidade como atiradora de elite e continuou a treinar novos recrutas até o fim da guerra. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, Pavlichenko terminou seus estudos universitários e se tornou historiador, pesquisando a história militar soviética. Em 1974, aos 58 anos, Ludmila Pavlichenko faleceu após sofrer um derrame. Entre suas muitas honrarias e prêmios estão 2 ordens de Lenin, uma condecoração de heroína da União Soviética e medalhas pela defesa de Odessa e Sebastopol. Na era moderna, Pavlichenko foi imortalizada nas telonas no filme de 2015 Batalha por Sebastopol. E suas memórias, Senhora da Morte, foram disponibilizadas no Ocidente em 2018. Enquanto as atiradoras de elite da União Soviética mataram milhares de soldados alemães durante a invasão da URSS, apenas uma pequena fração delas conseguiu sobreviver ao conflito como um todo. Muitas delas eram jovens com toda a vida pela frente, que foram brutalmente mortas antes do tempo. Os esforços delas em ajudar os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial ficaram marcados na história internacional. Mas as 3 mulheres que conhecemos hoje estavam longe de estar sozinhas. Existem milhares de histórias, agora tragicamente perdidas nos arquivos, que aconteceram junto com as de Pavlichenko, Shanina e Malda Golova. O que sabemos, porém, sobre aqueles que lutaram, morreram e sobreviveram à guerra é simplesmente fascinante e digno de admiração. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você achou informativo, por favor, deixe um like ou um comentário aqui embaixo. Todo o nosso conteúdo, desde a pesquisa e roteirização até a edição e narração, é totalmente feito por humanos, sem o uso de IA. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, considere se inscrever e usar o ícone do sino para receber notificações quando o próximo vídeo do Guerras do Mundo for lançado. Obrigado por assistir.